Olá, eu sou Maurício Stelling, especialista em desenvolvimento de equipes de alto desempenho. Sabemos que os líderes se preocupam muito em como motivar a sua equipe, delegar bem as atividades e desenvolver as pessoas. A liderança é um tema vasto e é o número 1 na agenda de qualquer gerente. Sabemos que uma boa equipe pode catapultar a carreira de um gestor, acelerando muito o seu processo de crescimento dentro da empresa. Mas e quando a equipe não funciona bem? Quando ela não confia na sua liderança? Quando ela não trabalha harmoniosamente? Muitos princípios apoiam o gerente no desenvolvimento de sua equipe, mas existe um que é a base para todos os demais. Sem esse princípio, nenhuma ferramenta ou processo de desenvolvimento de pessoas é tão eficaz. Hoje eu vou explicar para vocês por que esse princípio é assim tão importante. Fui consultor e executivo de tecnologia. Aos 26 anos, eu assumi a minha primeira equipe. Eu era um técnico na época, que fui promovido, e eu não sabia muita coisa sobre liderança. Com o passar dos anos, eu adquiri a experiência que eu usei para montar o conjunto de princípios que eu vou passar para vocês. E o primeiro princípio é: conheça a sua equipe, conheça as pessoas. Essa é a base para todos os demais princípios em gestão de equipes. Quando assumimos uma equipe nova, normalmente a gente pega pessoas que não fomos nós que escolhemos. Elas já estavam lá e você vai ter que trabalhar com elas para entregar os seus resultados. No meu caso, praticamente todas as equipes que eu liderei e eu assumi sem ter selecionado, né? Foram pessoas que já estavam lá e eu tive que gerar resultados com elas. Um grande amigo meu me contou uma história uma vez de uma equipe que ele assumiu que era completamente desacreditada. E a primeira coisa que ele fez foi conhecer cada uma das pessoas. Qual eram as competências que eles tinham, as expectativas, o que eles gostavam de fazer. Rapidamente ele rearrumou essa equipe e entregou resultados que ninguém esperava que ele fosse capaz de entregar. Por isso é tão importante conhecer a equipe, né? É muito difícil você poder montar a sua equipe do zero. E conhecer as vocações é essencial. Eu já conheci engenheiro que virou fotógrafo, advogada que abriu uma floricultura porque era apaixonada por jardinagem. Imagine você não conhecer a vocação das pessoas. O Thiago Braz, que foi medalhista de ouro agora no salto com vara, se ele tivesse chegado para o seu treinador lá no atletismo, querendo uma vaga na equipe, no começo da carreira dele, e o treinador tivesse dito a ele que ele deveria treinar com a equipe de natação, sem conhecer as aptidões dele, imagine, a gente não teria hoje a medalha de ouro para o Brasil. Por isso é tão importante conhecer profundamente o que cada um faz de melhor. Uma vez eu contratei uma funcionária nova para o meu time e assim que ela chegou, eu quis que uma pessoa da equipe desse uma mentoria para ela sobre o escopo de trabalho. E o tema era instalações de fibra ótica. E depois de 2 dias, ela recebendo, né, a mentoria, eu fui conversar com ela e perguntei o que ela estava achando, se ela estava gostando, né, do nosso trabalho. E ela me disse assim: "Ah, Maurício, legal, eu gostei muito, principalmente porque é algo que eu já fazia há bastante tempo." E aí eu pensei: nossa, eu deveria ter mapeado as competências dela antes de ter aplicado o treinamento, para você ver como é importante conhecer uma pessoa quando ela chega. Vamos começar com o pé direito? Crie uma rotina de contato com as pessoas do seu time. Reserve um tempo, dedique um tempo para conhecê-las melhor. Marque um almoço, marque um café, ou até melhor, pelo menos uma vez por mês, reserve 1 hora numa sala de reunião que você dedique tempo para conhecer as expectativas dela, quais as competências, experiências anteriores, os hobbies dela. Quando você dedica tempo para conhecer as pessoas, elas vão perceber que elas são importantes para você. Só isso já cria um laço de confiança maior. Elas vão se sentir à vontade, vão estar mais alinhadas com os seus objetivos, vão lhe compreender melhor. E conhecer as expectativas é essencial. Muitas vezes, uma pessoa
com muitos anos de experiência, um funcionário de 20 anos de casa, que é um ótimo técnico, entrega todos os resultados, ele não quer crescer muito mais, ele não tem ambições muito maiores, enquanto um jovem que acabou de entrar, é inexperiente, talvez ele tenha alguma defasagem técnica, mas ele é mais ambicioso, mais agressivo. Enfim, entender as velocidades de cada um é importante também para você saber que tipo de desafios dá e que tipo de expectativa você pode criar para a carreira dessas pessoas. Fale com o RH. Ele também é uma fonte valiosa de informações sobre as pessoas do seu time. Quando é feito o processo de recrutamento e seleção, normalmente um RH maduro faz um bom mapeamento das competências, do perfil das pessoas que foram contratadas, e você vai achar ali informações valiosas para conhecer profundamente cada uma das pessoas. Líderes anteriores, converse com eles também. Afinal, eles devem conhecer muito bem cada uma das pessoas que já trabalharam com eles. Mas cuidado com os rótulos. Eu não gosto de rótulos. Às vezes as pessoas elas são marcadas indevidamente. Pergunte sobre as qualidades, o que elas faziam bem, se elas tinham algum gap, né? E aí você vai formar a sua opinião própria sobre a pessoa. Isso vai ajudar muito até você ter a conversa com cada uma delas, né? Depois que você conversou com o líder anterior dela. Processo formal de feedback. Outra fonte de dados muito valiosa. Se a sua empresa tiver um processo maduro de feedback, converse com o líder, né, que preencheu o feedback daquela pessoa e compreenda como é que foi essa avaliação dela anterior. Como é que ela estava no ranking da equipe anterior, se ela era um destaque, se ela tinha uma posição mediana. O feedback também diz muito sobre cada uma das pessoas do seu time. Em resumo, o princípio mais importante e o primeiro princípio é conhecer profundamente a sua equipe. Dedicar tempo a ela, buscar informações anteriores, né, sobre a carreira delas nessas fontes que eu passei para vocês, e eu garanto que você vai aumentar muito o patamar de performance do seu time. Um abraço!